Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Muito feliz e muito alegre de poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. O pastor Educlei me fez um convite, fico muito feliz de poder compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que Deus falou no meu coração. No momento que ele me fez esse convite, Wander, traz a mensagem hoje para a gente. Eu já tinha algo em mente, porque Deus tinha falado é, é, grandemente ao meu coração, principalmente nesse período que nós passamos. As aflições elas estão constantemente crescendo por conta dessa pandemia, por conta desse isolamento social em que nós vivemos. Já começo dizendo para os irmãos que eu estou morrendo de saudade dos irmãos, dos nossos momentos juntos, das nossas confraternizações, de entoarmos cânticos ao Senhor juntos, a nos abraçando, chorando juntos, edificando uns aos outros. Eu não sei como que vai ser após esse momento, mas eu venho trazer algo para os irmãos que o meu desejo é trazer conforto, ânimo, confiança em Deus nos corações, assim como Deus tem feito comigo ultimamente. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 3. Vamos ler comigo devagarinho, para que a gente possa entender passo a passo aquilo que Deus quer falar conosco. Salmos, capítulo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há um Deus, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és meu escudo, és a minha glória, é o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salve-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a sua bênção. Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos ao teu santo nome pela leitura da tua palavra. Senhor, aplique em nossos corações, nos faça crescer, Senhor, na mensagem da tua palavra, e que possamos acordar sexta-feira, sábado, domingo, diferentes e perseverantes na tua palavra, esperança, na nossa esperança em Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Fale aos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gosto desse salmo porque esse salmo é um clamor de Davi, é um louvor que Davi faz ao Deus, exaltando a sua soberania, ao mesmo tempo angustiado por todas as adversidades que ele está passando. Ele deposita sua confiança em Deus, como o subtítulo aqui sugere desse capítulo de Salmos. E o momento em que Davi escreve esse salmo é um dos momentos, se não o maior momento, o momento pior de sua vida, quando ele passa por uma dificuldade de estar passando por uma perseguição do seu próprio filho. Os dois primeiros versículos desse salmo, ele fala: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. No versículo 2, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Nesses dois versículos, ele fala palavras como tem crescido, são numerosos, são muitos. Ou seja, são numerosos os que se levantam, são muitos os que dizem contra ele, e tem crescido, ou seja, era uma perseguição, era uma aflição que tem crescido. E pessoas falavam para ele, não há em Deus salvação para ele. Irmãos, para que a gente entenda mais ou menos o que Davi passou para escrever esse salmo, o momento em que Davi escreveu esse salmo, a gente precisa voltar um pouquinho segundo livro de Samuel, a partir do capítulo 11, quando é de conhecimento de todos aquilo que Davi fez contra Urias, quando ele desejou Batseba, quando ele
quando ele se relaciona com Batseba e ele trama contra Urias que ele morresse em guerra, para que o pecado dele fosse encoberto. E Natã, o profeta de Deus, todos sabem disso, que ele vai até Davi e aponta o pecado dele. E naquele momento, uma série de profecias é dada a Davi daquilo que haveria de acontecer em consequência desses atos que ele tinha cometido. E quando ele fala que aquilo que que foi feito encoberto, as consequências dos atos dele seriam de testemunho de todos. A gente vai ver que Davi ele sofre uma grande perseguição por consequência do seu pecado contra Urias, seu filho com Betseba, que nasce decorrente daquele pecado, ele morre pouco tempo depois. Davi se depara com o incesto do seu filho Aminon, né? Ele acaba violentando Tamar, outra filha de Davi. Ele se defronta com a morte de Aminon pelo outro filho, Absalão. Ou seja, olha a desgraça que tem acontecido na vida de Davi por causa do seu pecado. Davi, ele tem que sair correndo, fugido de seu filho Absalão, que conspira politicamente, conspira, ele faz todo um cenário contra o pai dele, e Davi, ele precisa sair, ele precisa fugir. Irmãos, quando fala de tem crescido os seus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, olha o que tem acontecido com a vida de Davi, com a família dele. 4 filhos, um morre, outra é violentada pelo próprio irmão, um outro irmão mata esse que violentou, e o mesmo que matou Aminon, Absalão, ele se rebela contra o próprio pai. E Davi ele se vê com necessidade de se retirar, de fugir. E dá para ter uma ideia, aproximadamente, do aperto, das aflições que Davi ele passara naquele momento, quando ele escreve esses salmos, em que ele se depara com um ambiente, um entorno, tudo contrário a ele. Não havia ninguém que dissesse para ele, olha, vai dar tudo certo. Não havia ninguém que pudesse dizer para ele, olha, isso vai passar. Não havia ninguém que dissesse para ele, olha, isso é apenas alguma coisinha que vai acontecer, depois vai tudo passar, vai tudo voltar ao normal. Não tinha. E eu fico pensando, logo no capítulo 1, versículo 3, Davi ele conclui e fala, porém, a despeito disso tudo, contrário a tudo isso que estão dizendo, contrário a todas as expectativas, o Senhor é meu escudo. Contrário a tudo isso, Ele é a minha glória. Ele é o que exalta a minha cabeça. Essa palavra aqui, exalta a cabeça, quer dizer Davi de cabeça baixa, talvez entristecido, sem a solução para aquele problema, como se Deus tivesse levantado o queixo dele. Siga, olha para frente. Olha as promessas que eu tenho para a sua vida, a despeito de toda a sua desobediência, a despeito de tudo aquilo que você fez contra mim, escandalizando o meu nome diante dos homens. Siga adiante, eu tenho uma aliança contigo, eu tenho uma promessa com seus filhos. De ti virá uma linhagem pura, que virá o Salvador de toda a humanidade. Ele fala, o Senhor é meu escudo, depositando toda a sua confiança nas misericórdias de Deus na vida dele, sabendo que muito maior do que todas as adversidades que ele passava, muito maior de todas as atrocidades que Davi fez, havia um Deus ali que cuidara dele, que permanecia fiel à sua palavra, que fez a promessa, fez uma aliança davídica, fez uma promessa que daquele rei, do rei Davi, viriam outros reis sucessivos e que daria seria resultante ao único rei, o rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Davi sabia dessa promessa. Ele sabia que Deus era fiel para cumprir a sua promessa com ele. Por isso que ele fala, porém, a despeito disso tudo, entretanto, o Senhor é o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça.
Aí ele fala: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Repare, irmãos, que as suas iniciais palavras, uma palavra de desânimo, de desespero, quando ele conclui que Deus tinha uma promessa com ele, quando ele conclui que Deus era o escudo dele, as palavras dele já, os irmãos reparam que já vai revigorando, o ânimo dele vai aumentando. E ele fala: deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Davi, ele estava acampado no meio do mato, no meio do deserto, não se sabe aonde. E os que perseguiam ele, seus inimigos, estavam próximos. A tendência, quando o inimigo, quando as aflições estão perto de nós, é nós perdermos o sono, é ficarmos atentos. Davi sabia que o filho dele poderia a qualquer momento transpassar ele com uma espada, se ele dormisse. Davi sabia que os inimigos estavam ali perto e poderia a qualquer momento ele ser acometido de uma emboscada. Mas ele fala: deito e pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Irmãos, esse é um momento muito interessante de Davi, que eu posso dizer, de toda a história de Davi, fugir do próprio filho, eu acredito que seja o momento mais difícil de sua vida. E Absalão não estava de brincadeira, ele queria matar o pai, ele queria usurpar o trono. E Davi ele não tem outra conclusão a não ser deitar e dormir, estava cansado. O que ele vai fazer? Eu vou ficar aflito? Eu vou ficar perplexo? Se eu sei que eu tenho um Senhor que cuida de mim, que eu sei que eu tenho um Senhor que é o meu escudo, que fez promessas e vai cumprir, é fiel para cumprir essas promessas, que ele tem uma aliança, que ele tem uma aliança que futuramente essa aliança vai culminar na vinda do Salvador, que vai abençoar todas as famílias da terra. Ele sabia da redenção que viria a partir do seu reino. Então ele não tinha outra saída a não ser deitar, descansar em Deus, saber que ainda que ele possa morrer ali esfaqueado ou transpassado por uma espada, que Deus ainda assim ia cumprir com a sua palavra, que Deus ia cumprir com a sua promessa. E ele fala assim: olha, eu não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados, eu não tenho medo. Lembra, irmãos, quando Davi foi chamado no meio de irmãos grandes, robustos, guerreiros, um pastorzinho de ovelhas, que tinham cuidado de travar luta com um urso, com um leão, para cuidar de uma ovelha. Deus o chama para ser o rei de Israel. E uma das coisas mais formidáveis de sua história é quando ele luta com o gigante Golias. Mas ele não está preocupado em que eles estavam insultando Davi, que eles estavam insultando Saul, que estavam insultando o povo de Israel, mas estavam insultando o Deus de Israel. Então, quando ele faz isso, ele vai crescendo na presença do Senhor, ele vai crescendo, ele vai criando corpo no seu reinado. Ele passa cada vez mais a ser dependente do Senhor. Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração contrito. Davi errava, Davi falhava, mas ele sabia, ele tinha que se arrepender, porque Deus tinha promessas e iria cumprir com ele e com sua família também. Reparemos que no próximo ele fala: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres os queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo é a tua bênção. Repara que ele vai progredindo, que ele vai crescendo no seu ânimo. Ele se defronta com um problema que as pessoas em sua volta só diziam: não há Deus, não há em Deus salvação para ele. Ou seja, Deus, não é possível que Deus ainda vai arrumar uma solução para tudo isso que ele está passando, para tudo isso que a família dele está passando. Essa adversidade tão grande, como é que Deus pode fazer algo a mudar a sua história? Como que há esperança em Deus diante de tudo isso que tem acometido Davi? Irmãos, pensa de tudo aquilo que uma estrutura familiar, a base da sociedade, estava demolindo diante de Davi.
4 filhos envolvidos com mortes, com incestos, com perseguição ao próprio pai. E que as pessoas viam em sua volta? Apenas desgraça. Apenas aquilo que não era comum um homem de Deus passar. Então, irmãos, eu estava pensando nesse salmo quando a gente passa por uma dificuldade como essa, e que a igreja do Senhor ela está enclausurada dentro de suas casas, está impedido de fazer os cultos, não somente a igreja, com toda a sociedade, ou todo mundo, nós estamos passando por algo jamais visto. Pessoas que antigamente, agora há pouco tempo atrás, eram apenas números que a gente ficava sabendo pelos noticiários, agora estão começando a virar nomes. A gente percebe que aquilo que a nossa esperança dizia pra gente, olha, isso vai passar, daqui a pouco a gente vai estar junto novamente, vamos estar celebrando tudo isso, diante da sociedade, diante da mídia, essa curva, esse pico, ele só tem aumentado. Mas o que pensar sobre isso? Como que a gente vai depositar a nossa confiança em Deus diante dessa dificuldade que nós estamos passando? As pessoas falavam para Davi, não há em Deus salvação para ele. Primeiro ponto que eu queria destacar era isso, os irmãos. As pessoas só sabiam das consequências que estavam acontecendo com Davi. O pecado que Davi cometera lá atrás era um pecado encoberto. Somente Deus sabia. Tanto que Natan foi lá, falou uma parábola, alguma coisa em relação a uma ovelha. Os irmãos, lá no capítulo 11 do 2 Samuel, diz muito detalhadamente sobre isso. Como sugerindo a história de uma outra pessoa. E Davi ele se ira e declara uma sentença de morte para aquela pessoa. E Natan lhe fala, esse homem é você. Esse homem é você. E por causa do seu pecado que foi oculto, todas as consequências serão para todo mundo ver. Repare, irmãos, que as pessoas falam, não há em Deus salvação para ele, olhando para a consequência daquilo que estava acontecendo com Davi. Mas não sabiam do que originou tudo aquilo. A conclusão de que Davi teve em relação a tudo isso é que o pecado tinha originado tudo aquilo ali. Davi entendia que, a despeito de tudo aquilo que acontecia com ele, que Deus tinha um plano maior. Deus tinha a redenção. Deus não olhava nada daquilo ali. Ele tinha um plano e que girava em torno do quê? De tirar da sociedade, tirar da vida dele aquele pecado. E que aquele pecado gera morte. Que aquele pecado gerou as consequências que nós vimos aqui. E qual tem sido a nossa postura, irmãos, diante de tudo isso que nós vivemos? Sobre o Covid-19, sobre a necessidade de estarmos isolados socialmente, quando nós desejamos desesperadamente que isso passe logo, que voltemos às nossas atividades normais, quando a gente fala assim, precisamos estar isolados, precisamos ficar de quarentena e ao mesmo tempo precisamos trabalhar para colocar o alimento em nossas casas. Como é que fazer sobre isso? Como é que a gente sai dessa? Como é que a gente apresenta uma solução para a sociedade como igreja do Senhor? Como eu falei da consequência, nós não podemos tratar a sociedade oferecendo a solução para esse problema do Covid. Não tenho propriedade, autoridade nenhuma para dizer para os irmãos o que virá depois disso. Mas a igreja do Senhor ela tem uma missão de apresentar à sociedade não a solução para o efeito, que são as doenças que nos acometem por causa do pecado, em sim apresentar a solução da causa de tudo isso, que é o pecado existente na humanidade, que é justamente o ponto-chave de tudo isso que aconteceu com Davi. Hoje, para que a gente tenha uma ideia, eu não tenho particularmente
uma esperança de melhoria terrena, nada disso. Ainda que o Covid-19 venha a passar, ainda que tudo isso venha a voltar à sua normalidade, tem coisas que ainda virão, que adiante daquilo tudo que Jesus pedisse lá antes da sua crucificação, que será necessário acontecer e que será pior do que o Covid. Não sei, não posso dizer quando, como isso acontecerá, mas eu não tenho perspectiva de melhora terrena. Mas eu quero dizer para os irmãos que a nossa mensagem, que possa nos animar, que possa nos fazer perseverar, a solução que a gente pode apresentar para a sociedade, para todos nós, é que Deus tem a solução para a causa disso tudo, que é o pecado do homem. Eu queria ler com os irmãos Romanos 3, de 9 a 18. Romanos 3, de 9 a 18, que fala assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos olhos. Esse é a grande doença da humanidade. E nós, como igreja, nós temos a obrigação de testemunhar que Deus é a solução para essa doença. Que Ele veio ao mundo não para apenas fazer os milagres que nós vemos aqui na palavra do Senhor. Ele veio nos tirar a pior de todas as dores, que é a separação eterna de Deus. A nossa missão é dizer que o Covid-19 ele é resultado do pecado, da rebelião, da corrupção humana. E que nós não temos a condição de apresentar nenhuma solução em relação a isso, porque é apenas o efeito de algo maior, algo que nos traz uma consequência infinitamente pior do que apenas morrer pelo Covid-19. A causa disso tudo, que é o pecado, ela nos afasta eternamente de Deus. Nós, como igreja, nós devemos dizer: o Senhor foi misericordioso conosco, o Senhor nos escolheu, o Senhor derramou sua misericórdia sobre nós. Ele deu o seu Filho para morrer no nosso lugar, para sofrer a ira que era reservada a nós. Aqui em Romanos 3, de 9 a 18, dá característica, corpo, àquilo que o homem é distante de Deus. E a partir daqui, a partir da rebelião humana, da corrupção humana, de que o homem se distancia de Deus, várias consequências, uma atrás da outra, vai acontecer, como aconteceu com Davi. Como aconteceu com Davi. Mas Deus estabeleceu um plano que era em Cristo Jesus, morrer pelos nossos pecados, morrer no nosso lugar, sofrer todas as consequências que nós deveríamos sofrer. Jesus, ele sofreu na sua própria carne. Irmãos, eu me animei muito, confesso, eu estava um pouco desanimado, porque as pessoas estão morrendo próximo de nós. Como eu falei aqui no início, os números se tornaram nomes. Aquilo que era distante, quando a gente olhava para o bairro, assim, olha, na rua tal tem um caso suspeito de Covid. Olha, irmãos, é interessante que quando assim, caso suspeito, ficava empolvorado. Hoje não. Hoje tem um parente nosso que morreu pelo Covid. Hoje nós estamos andando de máscaras, com medo de tudo isso que está acontecendo. Mas Deus não nos chamou para ter medo. Deus não nos chamou para ter essas aflições. Medo é normal porque nós temos os nossos entes queridos, nós tememos por eles, nós não queremos morrer, é lógico. Mas nós não devemos nos afligir, desesperar em arrumar a solução para esse problema. E nós devemos ter em nossa mente, nossa convicção de que
devemos proclamar a única solução possível ao homem, que é Jesus Cristo. A nossa igreja, a igreja do Senhor, ela é a única agência na terra. Não tem ministério de saúde, não tem secretaria de saúde, não tem governo estadual, não tem governo federal, não tem OMS, não tem nada que nos dá uma solução a esse problema. Apenas a igreja do Senhor. É a única instituição divina na terra capaz de oferecer a solução a tudo isso que nós estamos passando. Não pelo Covid, ou pelo H1N1, ou pela lepra, ou pelo infarto, derrame, AVC, não para esses problemas, mas para a causa de tudo isso. É como se a nossa igreja estivesse tão preocupada com isso, que é como se um médico se deparasse com uma pessoa com um câncer terminal, com uma doença grave, e oferecesse morfina, analgésico, para passar aquela dor. Mas o que importa para aquela pessoa que está doente é que a fonte daquela dor ali, ela seja tirada dele. É isso que eu venho falar para os irmãos em relação a tudo isso que tem nos acontecido. Que possamos oferecer ao mundo não paliativos, analgésicos, morfina para essas dores, até para nós mesmos. Possamos apontar para a causa de tudo isso em nós, que Jesus Cristo levou todas essas dores com ele na cruz do Calvário. Irmãos, um outro ponto que eu gostaria de mencionar aos irmãos, que nos anima, é no versículo 3, quando ele fala: porém tu, Senhor, és meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Como eu falei aqui, quando Davi ele entende, tá, que tudo isso que ele estava passando tinha um Deus que tinha uma promessa com ele, que cuidava dele, que estabeleceu uma aliança com ele. E essa convicção é como se Deus tivesse pego no queixo dele: levanta sua cabeça, segue adiante, não se esmoreça, fique tranquilo, que eu estou contigo. Palavras de ânimo. Então, a situação de Davi, quando ele estava de cabeça baixa ali, é a mesma situação nossa, com de tudo que a gente esperava futuramente. Talvez muitas pessoas pensaram: vou casar, vou fazer aniversário do meu filho, vou fazer uma viagem. O mundo está girando em torno disso. Todas as expectativas terrenas futuras, pelo menos para esse ano, foram por água abaixo. Não obstante a tudo isso que tem acontecido conosco, a nossa igreja também, nós tínhamos projetos, nós tínhamos coisas a fazer esse ano. E hoje nós estamos aqui, por meio de um vídeo nos comunicando. Mas o que Deus tem que falar conosco é: levante sua cabeça. E Davi fala, e que exaltas a minha cabeça. Davi de cabeça baixa, triste, perseguido, esmurecido. Eu queria ler João 16, a partir do versículo 20, que fala assim: em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vos tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedis alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. E a partir do 33, Jesus fala assim: essas coisas vos tenho dito, ou seja, aqui que eu acabei de falar, para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ele predia, já estava dizendo da morte dele, e que os discípulos ficariam tristes com a morte.
o mundo ia se alegrar, as pessoas iam vibrar com a morte de Jesus, mas eles iam ficar tristes, mas ele prometia àqueles discípulos que os discípulos o veriam novamente, como Jesus passou 40 dias com os discípulos depois da sua ressurreição, e ainda ele diz para nós que um dia ele virá para nos buscar. Eu quero dizer para os irmãos que a nossa expectativa, tudo isso, é focar naquilo que Jesus fez na cruz por nós, naquilo que ele fez ao terceiro dia, que ele ressuscitou, e que ele disse quando ele, lá em Atos, no capítulo 1, quando os anjos, quando Jesus é assunto aos céus, ele fala: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Nós fazemos parte de um mundo caído, de um mundo derrotado já por Cristo Jesus. E nós não devemos nos entristecer, entristecer no sentido de afligir a nossa alma e vivermos apenas as esperanças desse mundo. Cuidemos dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos parentes. Tenhamos preocupação com esse momento, com a nossa higiene, com a preocupação de não contaminarmos as outras pessoas, de não também ser contaminados e trazermos para a nossa casa. Tenhamos cuidado, zelo com os nossos, mas não perturbemos a nossa alma, porque aquilo que de fato nos afligia, que nos separava de Deus, que nos trazia a condenação eterna, foi curado em Cristo Jesus. Aquilo que causava, que dá consequência, tudo isso que nós hoje estamos passando, isso foi curado em Cristo Jesus na cruz. O problema maior, a causa maior, a doença incurável, que a cura só existia em Cristo Jesus, no plano que foi traçado e que Deus fez a aliança com Davi. Por isso que Davi ele se animou. Por isso que Davi ele ergueu a sua cabeça. Por isso que Davi ele dormia tranquilo, porque se ele acordasse no outro dia, porque Deus o tinha sustentado. Ele dormia em meio a todos os seus inimigos. E isso que nós devemos fazer, deitar a nossa cabeça no travesseiro. Deitar a nossa cabeça no travesseiro no sentido de que Deus é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas. Irmãos, uma coisa que a biologia ela contribui com tudo isso, é fato. O ciclo da vida. O homem nasce, cresce, vive, se reproduz e morre. Hoje, o assunto que está em foco hoje é a morte por Covid. Ninguém mais fala de morte por outras doenças. Morte por acidente de carro, morte por infarto do miocárdio, morte por diabetes, morte por tantos outros motivos que ainda continuam existindo. Mas a mídia, a sociedade, está enfatizando apenas o Covid-19, que de fato tem matado, de fato tem assolado a sociedade. Isso tem acontecido para nos tirar a paz. Isso tem acontecido para fazer com que a gente deite a cabeça no travesseiro e não durma, e fiquemos perturbados. Vivemos as esperanças apenas a esse mundo. Irmãos, tente entendermos que tudo aquilo que nos estava separados, a condenação eterna do fogo eterno, hoje nós estamos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Um dia nós estaremos com o Senhor nos ares. Jesus nos buscará. E nós teremos um corpo glorificado. E nenhuma doença mais nos acometerá. Assim como João escreveu aqui que uma mulher prestes a ter seu filho, ela sente uma dor, uma tristeza por causa daquela dor que ela está sentindo. É assim nós também estamos sentindo como dores de parto, tudo isso. Mas a certeza, mesmo sentindo essas dores, há uma certeza de que uma alegria genuína virá por ter gerado um filho. Assim será a nossa esperança em Cristo Jesus, quando agora nós gememos com dores de parto, porque habite em nós ainda o pecado remanescente. Apesar de termos o Espírito Santo de Deus que nos conduz à verdade, nos conduz à santidade, nos conduz a termos a semelhança do nosso Senhor, ainda temos o pecado remanescente que nos assola com as consequências desse pecado.
Nós temos que ter isso em mente, irmãos, de termos a nossa esperança, uma alegria, uma paz que excede todo entendimento, depositado no futuro glorioso com o nosso Senhor. Eu queria também compartilhar, irmãos, que é, é, quando ele fala, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta, eu queria lembrar das palavras de Paulo em Filipenses capítulo 4. Como é que Paulo fala lá em Filipenses no capítulo 4, a partir do versículo 11? Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Glórias a Deus por isso, irmãos. Hoje talvez esteja tudo bem para mim e para minha família. Amanhã pode não estar. Paulo ele fala que ele viveu altos e baixos no meio da vida dele. Ele falou assim, olha, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tem experiência. Paulo adquiriu experiência em tudo que ele passou. Ele concluiu que ele poderia passar por todas as coisas em Deus que o fortalecia. Tenhamos em mente nessa noite, irmãos, que nós possamos amanhã ter um refrigério de ligar a nossa televisão e falar assim, olha, o Covid-19, a curva caiu, o comércio pode voltar a abrir, as coisas podem voltar à sua normalidade. Glória a Deus por isso, irmãos. Mas também podemos ligar o noticiário amanhã e falar assim, ó, piorou. Tantos mil pessoas morreram hoje. Gente, a necessidade de nós entendermos, depositarmos a nossa esperança em Cristo Jesus, é saber que tudo isso é possível. E que ainda que tudo esteja ao contrário às nossas expectativas, Deus é o nosso sustento. É Ele que nos levanta, é Ele que ergue a nossa cabeça e manda prosseguir. Porque Ele tem uma promessa conosco de buscar a sua igreja. Ele falou para Pedro lá em Mateus que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E essa mensagem tem que ser dita ao mundo, irmãos. Tem que ser dita, irmãos, que tudo isso é consequência do pecado, irmãos. Que toda essa doença que nos está cometendo a sociedade, ela é apenas um efeito. Ela é apenas um efeito daquilo que é pior, é mais nocivo, que torna a sociedade o que ela é, separada de Deus, inimigos de Deus. Precisamos proclamar esse Deus maravilhoso, precisamos proclamar que Jesus é a nossa esperança, que Ele já veio, que Ele morreu, que Ele ressuscitou. É preciso levar aos povos a necessidade do arrependimento. Que é isso? O arrependimento, o entendimento de quem o homem é, de quem Deus é. E é que a cura está em Cristo Jesus. Não a cura terrena, mas a cura eterna. Onde nós nunca mais seremos afligidos com esse tipo de doença, que nós nunca mais seremos afligidos com nenhum tipo de doença. Precisamos adquirir, irmãos, experiência no Senhor, de saber que possamos passar por todas as coisas, como Davi, caracteristicamente um homem segundo o coração de Deus, um homem que sempre viveu em sua dependência, cometeu um dos pecados mais terríveis que o homem poderia cometer e sofreu as piores consequências do que o homem poderia receber. Isso dentro de sua casa, com seus filhos, um matando o outro, cometendo incesto, sendo perseguido pelo próprio filho. E ainda assim ele levanta a sua cabeça e ele enxerga a salvação que vem do Senhor. No último momento, queria compartilhar com os irmãos o versículo 8. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo é a tua bênção. É a conclusão de Davi, irmãos. Do Senhor vem a salvação, que possamos gritar, irmãos, anunciar, testemunhar. Do Senhor vem a salvação. O resultado de tudo isso, do nosso pecado, foi levado com Cristo Jesus na cruz. Precisamos dizer para as pessoas. Falamos para a pessoa, irmão, eu não sei o que dizer sobre o Covid.
Eu não sei o que dizer sobre tudo isso que tem acontecido. Não é somente o Covid, mas todos os males que assolam a sociedade. Eu não sei solucionar isso, mas eu sei solucionar o que causou tudo isso, que é o pecado. O pecado que nos separou de Deus e que nos trouxe consequências amargas, consequências que até hoje nos assola por termos esse pecado remanescente em nós. Precisamos anunciar a salvação. Precisamos nos animar, irmãos, levantar o nosso vigor, olhando a salvação em Cristo Jesus e a esperança do seu retorno, onde ele virá nas nuvens buscar a sua igreja. Precisamos, irmãos, entender que ainda assim a chuva que cai na cabeça do injusto, ela cai na cabeça do justo, que possamos passar por todas essas dificuldades, mas sabendo que Deus está conosco, que Deus é o nosso escudo, que Deus é a nossa fortaleza, que Ele é soberano, que Ele ainda tem o controle de todas as coisas. Irmãos, essa é a mensagem que eu queria deixar para todos. Essa é a mensagem que mexeu comigo, que me encheu de ânimo e que me faz entender que eu preciso proclamar esse evangelho. Eu preciso dizer para as pessoas: arrependei-vos. É necessário arrependimento. É necessário o homem entender que o que gera tudo isso é o pecado que habita nele. E que a solução para isso tudo é Jesus Cristo. É Jesus que morreu por nós e que ressuscitou ao terceiro dia e que um dia virá para buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos nós e que possamos ser perseverantes nessa palavra em Cristo Jesus. Amém.